Até agora a gente focou mais em advérbios que falam sobre maneira, né? Da maneira que algo foi feito. Mas também o que a gente chama de expressão de tempo, muitas vezes é um advérbio. Então, advérbios podem falar de tempo, mas também podem falar de lugar. E em norueguês, alguns de vocês provavelmente já sabem disso, dependendo do verbo, o advérbio que vem depois tem formas diferentes. É o mesmo advérbio, mas tem o finalzinho, né, o morfo, que eu sempre falo, que é diferente. Por exemplo, quando a gente tem uma palavra tipo in ou inne, vocês devem ter ouvido in, inne, ut, ute, hjem, hjemme, né? Tem alguns que terminam com e os outros não. E qual a diferença dessas duas formas, né, dessas palavras? É o verbo que vem antes, porque os verbos, se você senta e pensa, os verbos a gente pode dividir entre verbos que incluem deslocamento e verbos que não incluem deslocamento. Não tô falando de movimento, tá? Tô falando de deslocamento, de se deslocar de um lugar para outro. Por exemplo, se eu falo jeg løper, você entende que é deslocamento. Jeg går, jeg drar, jeg kjører, né? Por aí vai. Já se eu falo jeg spiser, jeg skriver, jeg leser, jeg eu sou, eu estou, né? Não indica deslocamento. Todos esses últimos verbos são verbos que não indicam deslocamento, tá? Então, geralmente eu gosto de falar que os verbos que indicam deslocamento são mais dinâmicos e os que não indicam deslocamento são mais estáticos, tá? Só para facilitar a comunicação aqui. Então, o que acontece? Os verbos que indicam deslocamento, eles vão ter a forma normal desses advérbios de lugar. Por exemplo, jeg løper inn, eu corro para dentro. Jeg kjører hjem, estou dirigindo para casa, certo? Você percebe que quando não tem um finalzinho e nesses advérbios, é porque em português a gente coloca para, né? Que indica um movimento. Para, estou indo daqui para o mercado, para a escola, né? Movimento. Aí com os verbos estáticos, essas palavrinhas, advérbios de lugar, eles vão ganhar um e no final. Por exemplo, jeg hjemme. Er significa ser ou estar, né? Jeg eu estou, eu sou, nesse caso eu estou. Hjemme, em casa. Que mais temos? Temos ute. De spiser ute. Eles estão comendo no lado de fora, ao ar livre, né? Ou, por exemplo, hun leser inne. Ela está lendo no lado de dentro, no sentido de dentro de casa. A gente usa muito isso, ute, inne, em norueguês, né? Ut ou ute é para fora ou lá fora, no sentido de ao ar livre. E in ou inne a gente usa quando estamos falando de dentro de casa ou dentro de onde você estiver, né? Se estiver na escola, dentro da escola, ou se estiver no trabalho, no lado de dentro. Uma exceção, quando a gente fala desses advérbios de lugar, eu falei, né, que quando o verbo é estático, que não indica deslocamento, a gente coloca e no final, né? E os que indicam deslocamento não coloca nada no final, mantém a forma normal. Aí temos duas palavras que têm exceção e que são muitíssimo usadas, que é her e dar e hit e dit. Você sabe o que significa? Her, aqui. Dar significa aí, ali e lá. Isso aqui é muito difícil para o gringo aprender em português, porque vocês têm aí, tem ali e lá. São tipo 3 dimensões que não são aqui, né? Já em norueguês a gente só tem uma, por isso que é tão difícil aprender pra gente, né, em português. Então, her aqui, dar é qualquer coisa, qualquer lugar que não é aqui, tá? Então temos her e aqui e não aqui, que é todos os outros lugares, que seria dar, certo? Então, quando você usa um verbo estático, você usa essas palavras, her aqui e dar outro lugar. Por exemplo, jeg her, eu estou aqui, ou hun der, ela está aí, ali ou lá, né? Já se você for usar um verbo de deslocamento aqui, de movimento, um verbo dinâmico,
Por exemplo, köra. Por exemplo, você precisa dirigir para cá, você precisa vir para cá de carro. Aí você fala, du må köra hit. Percebeu? Hit. O har aqui virou hit. Em português seria para cá, né? Então, sempre que for para cá, ou na direção de você, né? Você sempre tem que usar hit. Já se for no sentido de lá, ali ou aí, você tem que usar dit. Por exemplo, vi skal kjøre dit. A gente vai dirigir até lá, ou para lá. Ou aí ou ali, né? Então, percebeu? Ao invés de falar vi skal kjøre der, isso seria errado. Porque kjøre é um verbo dinâmico. A gente tem que falar vi skal kjøre dit. Para lá, para aí, para ali, né? Então, sempre que tiver o para, né, em português, indica o movimento. E aí você tem que usar ou hit ou dit, no caso dessas duas palavras, né? Har, dar, hit e dit.